Olá, amigos, que alegria estarmos aqui novamente para iniciar. Hoje nós vamos iniciar um capítulo novo, né? Espero que vocês estejam bem, estejam acompanhando os nossos estudos. E vamos então recordar aí com a Márcia. Tudo bem, Márcia? Oi, Thelma, tudo bem? Queridos amigos, espero que estejam todos bem, né? Estamos continuando o nosso estudo das obras de André Luiz, com o livro Entre a Terra e o Céu. Hoje vamos começar o capítulo novo, 35, mas no 34, que era em tarefa de socorro, se eu não me engano, acho que era isso, o Isso. título, né? E nós vemos que Odila vai de novo chamar Clarencio para ajudar Zulmira, que estava já bem doente depois da desencarnação do Júlio. E quando eles estão lá ajudando, tentando ajudar a Zulmira, chega o Mário Silva, né? O Júlio tinha acabado de desencarnar e ele se sentiu culpado, e aí, em desdobramento no sono, ele vai até lá, voltando ao local, em desespero total. Então, aí, Clarencio vê que precisa ajudar Mário, e diz André Luiz que essa ajuda não adiantava ser só com passes magnéticos, né, com essa ajuda, que teria que ser através de Antonina, porque através daquela lucidez e daquela pessoa, sabe, que tem também um evangelho dentro de si, só ela poderia ajudar o Mário Silva. Então, nós vemos também que tinha uma freirinha cuidando deles, ela fazia parte de um grupo de desencarnados que ficavam em tarefa de auxílio no hospital. E elas ficam muito preocupadas porque o Mário não aparece para trabalhar. Então, elas estão lá para também cuidar dele, orar por ele, pedindo ajuda. No que pedem ajuda, também Clarencio vem, né, com André Luiz e Hilário, para que eles possam assistir ao Mário Silva. Então, foi isso o desenrolar desse capítulo e que eles iriam começar a ver de que forma, né, podiam também fazer com que colocassem para ele umas intuições que ele fosse visitar a Antonina para que ela pudesse ajudá-lo. Então, nós vamos ver essa ajuda começando a se desdobrar agora no capítulo 35. Não é isso? E Thelma vai ler para a gente. Isso. Então vamos nós agora conhecer aí o capítulo 35 e viver essa experiência aí de reerguimento moral do nosso companheiro Mário Silva, né? Então vamos nós. Então, consoante ao programa traçado, André Luiz está falando, né? Regressamos no dia imediato, estagiando primeiramente no lar de Zulmira, cuja posição orgânica era mais afetiva. A pobre senhora mostrava-se mais pálida, mais abatida. O médico cercara de drogas valiosas, entretanto, a infortunada criatura demorava-se em profunda exaustão. Amaro e Evelina desvelaram-se preocupados, todavia a torturada mãezinha deixava-se morrer. Diante da nossa apreensão manifesta, o ministro apenas afirmou: aguardemos. Numa equipe, quase sempre a melhora de um companheiro pode auxiliar a melhora de outro. A recuperação de Silva, ao que me parece, influenciará a nossa amiga na defesa contra a morte. Não se delongou por muito tempo na intervenção magnética. Então, ela está sob um processo depressivo, né? E envolvida aí pela tristeza da morte do filho, que até certo ponto é bem compreensível, né? Não é? E ela já tinha, vocês lembram que ela já tinha passado por um período bem depressivo e bem mal, quando foi da morte do Júlio, quando ainda encarnado como filho de Amaro e de Odila, não é? Que ela, por vamos dizer, um desleixo dela, com semi-intenção, com não intenção, ela se deixa ele sem tomar conta direito e ele se afoga. Então, eu acho que aí, Márcia, tem um misto de sentimentos, né? De emoções que ela não identifica, mas somatizadas aí também por essa culpa, né? Que ela traz, esse sentimento de culpa, de não ter feito o que podia ser, e agora somatizado com essa perda, entre aspas, né?
Então, ela... Nós vimos no capítulo passado que ela acha que ela está sendo punida. A perda do Júlio como filho dela, É né, verdade. agora, ela verdade. acha que ela está sendo punida pelo que ela fez, pela consciência culposa dela, do que ela deixou fazer com o Júlio quando filho de Amaro e Odila. Então, e também pela dor de perder um filho, né? Quem não se abateria com essa dor? Mas é interessante a gente ver que a recuperação dela pode vir através também da ajuda do Silva. E a gente vai ver aqui que a recuperação do Mário Silva vem também através de Antonina. Então é interessante como Clarencio nos diz... Um ajuda o outro, né? A melhora de um pode ajudar a melhora do outro. Então, quando a gente vai vendo essas teias aqui, é bem interessante a gente perceber que como a gente influencia o outro também quando nós estamos bem, não é? Isso mesmo. Então, sem detença, procuramos o domicílio, a casa do Silva, né? Encontrando o super excitado quanto na véspera, quer dizer, ele continuava no mesmo processo, mas abnegadamente assistido pelas freiras, que a Márcia já colocou, que são aquelas freiras que também eram protetoras lá no hospital, que persistiam, dedicadas na oração. As religiosas desencarnadas acolheram-nos com carinho, comunicando que o doente prosseguia em desespero. Clarencio, contudo, assegurou-lhes otimista que Mário passearia conosco e, após entreter-se, voltaria melhor. Em seguida, abeirou-se do enfermo e, tocando-lhe com a fronte com a destra, orou sem alarde. Qual se recebesse preciosa transfusão de forças fluídicas, Silva aquietou-se como por encanto. Revelou-se mais calmo, não obstante entristecido. A expressão facial que lhe denunciava a revolta interior transformou-se em seu semblante em dolorosa serenidade. Então, ele coloca a mão, né, nesse chakra e faz com que ele se reerga, né, que ele se sinta melhor e imediatamente ele manifesta essa melhora, né? Então, é uma situação bem preparativa, né, para ele agora buscar os outros processos terapêuticos que ele vai indicar aí, né? É interessante quando ele fala aqui, né, que você falou, é uma questão de troca de energias ali. Então, ele diz que o André Luiz diz qual se ele recebesse preciosa transfusão de forças fluídicas, o Silva se aquieta, como que por encanto. Aí ele fica mais calmo, porque ele estava naquela agitação, né, quando ele os vê em desdobramento, mas ele fala que a expressão facial ainda denunciava a revolta interior, que aquela expressão que denunciava se transforma numa serenidade, mas uma serenidade dolorosa. Quer dizer, ele ainda traz dentro dele essa dor, esse desespero dessa culpa, mas ainda de alguma forma um pouco mais serena, que vai permitir Clarencio fazer com que ele possa ter a ideia de visitar Antonina, que é o que nós ser intuído, né? Exatamente. Ir lá na Antonina. Então, nosso orientador desenvolveu alguns passes de auxílio e notificou: Silva experimenta enorme necessidade de ouvir a palavra de Antonina. Contudo, está hesitante. Afirma-se intimamente envergonhado. Crê-se responsável pela morte da criança e teme o contato com a nobreza espiritual de nossa irmã, apesar de sentir-se arrastado para ela. Buscaremos, porém, auxiliar-lhes a reaproximação. Acariciou a fronte do moço, atormentado, e acentuou: o desabafo vai descarregar a atmosfera mental, favorecendo-lhe o alívio e a recepção de elementos renovadores. Em seguida, o instrutor abraçou-o, envolveu-o em amorosa solicitude. Aquele amplexo afetuoso e longo figurou-se-nos um apelo às energias profundas do rapaz que de imediato levantou-se e vestiu-se. É muito interessante que ele coloca aqui sobre essa questão
Bom, talvez você queira comentar alguma coisa anteriormente, mas eu acho que quando ele coloca aqui o desabafo vai lhe descarregar a atmosfera mental, isso é muito verdadeiro, né? Porque, Eu foquei nesse ponto mesmo. Fala aí, então. primeiro que é o Clarencio, que sabe mais, muito mais do que nós, que está nos chamando a atenção sobre isso, né? E quando nós não precisamos nem estar no atendimento espiritual, quando nós já temos uma coisa que nos atormenta, que nos traz uma inquietude, que nós conseguimos falar com o outro, aquilo é como se diminuísse o sofrimento. Isso aí é comprovação. E é por isso que a gente faz terapia, né? Porque quando você fala com o terapeuta, às vezes ele não diz nada, ele fica olhando para você, mas você está descarregando aquela emoção, às vezes, Exatamente. né, desequilibrada. Achei muito interessante isso. O meu foco era nisso mesmo, né? Porque a gente fica vendo o trabalho do Centro de Valorização da Vida. Às Isso. vezes a pessoa está naquela Só ouve. iminência de tomar uma atitude drástica em relação à sua vida. Uhum. E só o fato dele ser ouvido é como se a gente dissesse assim: o copo está cheio, vai É. transbordar. Mas o fato dele ser ouvido, aquilo abaixa um pouquinho. Vai acabar? Não. Mas mais aquele dia, talvez aqueles momentos, ele possa repensar. Então, quando ele diz aqui que o desabafo vai lhe descarregar a atmosfera mental, favorecendo-lhe alívio e a recepção de elementos renovadores. Olha que interessante. Uhum. Porque se eu consigo descarregar um pouco, se estava tudo aqui lotado, como a gente está falando do copo, e eu consigo descarregar, eu dou espaço para que outro tipo de energias entrem em mim. Né? Ele Então, ele fica fala receptivo à que ajuda, né? ajuda, porque logo em seguida ele fala, então ele lhe abraça, envolveu em amorosa solicitude. Então ele diz que aquele abraço afetuoso, cheio de energias, faz com que apele aquelas energias mais profundas que tem boas Uhum, dentro dele mesmo. uhum. E aí faz com que ele tenha novo ânimo para que ele possa se levantar e se vestir e tomar a atitude de ir na casa de Antonina. Então, o quanto é importante a gente poder ouvir o outro. Às vezes, como Thelma falou, a gente não precisa falar absolutamente nada. Temos a necessidade das terapias, que isso eu lembro do meu marido sempre falando para mim que a terapia devia ser uma questão de saúde pública, porque não tem quem ainda que encarnado não precise de terapia. Todos nós, porque todos nós trazemos esses conflitos, né? Embora às vezes a gente não detecta, a gente não percebe, Isso. mas nós Tem todos temos preconceito sem ainda sobre esse tipo de preconceito. Então, atividade. todos nós no planeta Terra somos espíritos ainda em débitos, né? Então, nós trazemos os nossos conflitos aí de outras encarnações, dores, né? Situações que não foram identificadas, que não foram resolvidas, que estão lá no nosso porão. No caso aqui Fora do as que a gente Mário, ainda adquire na própria nessa, né? exatamente. Então, o Mário, certamente, ele traz isso de muito tempo, né? Ele, pelo que a gente está sabendo aqui no livro, já de duas encarnações, talvez, né? Mas ele deve ter mais Uhum. outras coisas Outras aí lá para para trás. trás. Então, ele precisa desse atendimento, porque ele está nesse auge ali de não suportar mais. Ele está entrando em desespero. Então, é muito importante a gente saber disso quando alguém nos procura, mesmo que seja fora da casa espírita, fora do nosso trabalho, que queira falar, a gente deixar ouvir, né, aquele companheiro, deixar ele esvaziar a sua alma. É como se fosse mesmo um recipiente cheio, onde ele vai ali, né? E quantas vezes a gente tem essa experiência de a pessoa retornar e falar assim, poxa, aquela conversa foi boa, eu me senti melhor. Isso é É. real, isso é real. E para nós, né, espíritas também, a importância do que eu chamando o atendimento fraterno, diálogo fraterno, conversa fraterna, não importa o nome que a casa espírita dê, né? Mas esse momento
de escutar, de receber e de escutar. Então, vale para qualquer momento da nossa vida, seja com os nossos familiares, seja com amigos, seja dentro da casa espírita, seja num atendimento como é o do CVV. Então, essa importância da gente aliviar a nossa atmosfera mental, né? Como André Luiz aqui, como Clarencio nos diz. E em relação ao abraço também, né? Você vê que esse abraço aí, com essa amorosa solicitude do Clarencio, isso também reverbera em vibrações, né? Doutor Bezerra fazia isso no consultório, quando ele não podia ajudar financeiramente, né? Aquele companheiro, ele dava aquele abraço. Imagina como esse companheiro se sentia ao sair dali, né? E a gente sabe dessa experiência, às vezes está tão necessitado, né? Que a pessoa olha assim, olho no olho, e fala, deixa eu te dar um abraço. E a gente faz aquela transferência, né? É tão gostoso, e às vezes aquele abraço demorado. Então, vamos aproveitar os nossos recursos terapêuticos, que nós somos detentores, né? Então, vamos nós. Então, ignorando como explicar a si mesmo a súbita resolução que o movia, quer dizer, ele não estava nem entendendo por que houve a melhora. Desceu a rua, seguido de perto por nosso cuidado, e tomou o carro que transportaria até a residência da simpática família que o acolhera carinhosamente na antevéspera. Antonina e os filhos abriram-lhe os braços alegremente. A pequena Lisbela, encantada, dependurou-se em seu pescoço, depois de um beijo comovente. Achava-se ainda acamada, mas refeita e feliz. Qual se convivesse com Mário de longo tempo, a dona da casa fitou apreensiva. Preocupada, notou-lhe o abatimento, enquanto o hóspede parecia esmolar-lhe em silêncio ajuda e compreensão. Percebendo-lhe a angústia oculta, a jovem viúva induziu-o à conversação particular em singelo recanto da sala, onde atendia com os filhinhos ao culto da oração. Então, a gente vê aí a psicosfera que paira ali no ambiente de Antonina, né? Porque ela tem esse hábito do culto, o hábito da prece, ela já é um espírito que tem uma certa bagagem, né? Uma certa maturidade. Então, isso está ali na ambiência dela, tanto que ele também recebe esses fluidos ali, né? E vai haver essa compreensão, talvez, rapidamente, com tudo isso que ele já recebeu aí do Clarencio, né, Márcia? E aí a gente vê que ela vai falar isso mais para frente, essa entrosação, esse entrosamento entre eles, né? Uhum. Que ela já vai falar até para ele, olha, a gente vai ver, né? Eu acho que ela falou, porque para a gente, em 2 dias de conhecimento, né? Eles acabaram de se conhecer, né? Ter essa forma... Essa atração, né? Essa atração é sinal de que talvez, né? Que a gente sabe que tem, sim, um envolvimento de outras vidas. Mas é interessante como as nossas novas experiências vão nos fazendo esses reencontros, não é? Sempre que necessário, nós vamos estar reencontrando pessoas que temos que, às vezes, ajustar certas arestas e outras não, que são amores que nós vivemos, seja que tipo for, e que a gente vai também continuando a jornada junto. E aqui no caso do Mário e da Antonina, a gente vai ver aí, a gente viu no capítulo anterior, que eles têm questões aí que eles causaram muito desacerto com Júlio e com outros aí. Então, eles têm que cuidar dessas questões, né? Então, esse envolvimento deles é bem interessante, que tem 2 dias, mais ou menos, que eles acabaram de se conhecer, né? Ela vai falar... a gente vê aí o salto, né, que a Antonina dá de uma... A gente não sabe se teve alguma reencarnação aí nesse período, né, esse espaço, mas o salto que ela dá de uma para outra, né? Então, exatamente. Mostrando aí a maturidade espiritual né, conquistada. O enfermeiro pediu-lhe desculpas por tratar de assunto pessoal e, começando por justificar a sua ausência na véspera, de frase a frase entrou na faixa dolorosa do próprio coração, desabafando.
Lembrou que ali, junto dela, recebera ensinamentos da mais elevada significação para ele, e por esse motivo, não vacilava em descerrar-lhe o espírito desolado, implorando compaixão e socorro. Tentando confortá-lo, a interlocutora escutou-lhe a narrativa até o fim. Então, ela vai fazer um atendimento fraterno aqui, que é o que nós estávamos comentando, né? Exatamente. Ao Mário Silva. E certamente ele já deposita uma confiança nela, né? Porque da vez passada ele se sentiu melhor, então isso gera exatamente isso que gera a confiança do outro vir comentar o seu problema, né? Então, nessa Uhum. hora, a gente tem que estar assim, livre de julgamento, livre de questões, né, que possam interferir naquele momento tão valioso para o outro, né? E é interessante que, tentando aqui, ó, tentando confortá-lo, a interlocutora escutou-lhe a narrativa até o fim. A Isso. gente não tem esse costume. A pessoa começa a falar, a gente já está adivinhando o que ela vai dizer na frente, a gente já está interrompendo, a gente não tem paciência para escutar. Então, olha A que. gente dá a opinião nossa, né? A Exatamente. gente Então, produz ali, às vezes, isso também aconteceu comigo, fulano. E são atitudes que, quando a gente faz o trabalho de preparação, né, para o atendimento fraterno, a conversa fraterna, enfim, nós temos que ver esses pontos como pontos assim importantíssimos, né? Porque no momento que a gente começa a dar opinião, a interromper, interrompemos também aquela emoção, aquele exatamente. sentimento, né? Aquele momento ali de grande importância para aquele que busca, né? Essa conversa. Então, aqui é uma boa lição para a gente. Ela escutou-lhe a narrativa até o fim. Até o fim. Aí, depois, ela vai fazer os comentários dela. Mário reportou-se, aí ele vai contar, olha, problemas lá com a juventude, problemas psíquicos de que se via rodeado desde a infância, descreveu-lhe o amor que nutria pela moça, que o abandonaram em pleno sonho, E a Zulmira, que é a né? Zulmira, relacionou as provas que lhe haviam castigado o brio de rapaz, salientou o esforço que dependera para recuperar-se, e, por fim, extremamente conturbada, explanou sobre o reencontro com a ex-noiva, com o ex-rival, junto ali do pequenino agonizante. Então, ele faz uma catarse, ele vai lá na juventude, trazendo justamente esses conflitos. Todos nós temos conflitos, uns mais, outros menos, né? Mas todos nós. Por isso que Joana de Ângeles diz que na Terra todos nós somos doentes, uns em estados mais graves, outros em estados mais suaves, mas todos somos doentes da alma, né? Então Quando a gente vê no Evangelho, agora eu não lembro qual capítulo, se é Bem-aventurados aflitos, acho que é quando diz que a Terra é considerada um hospital ou um presídio. Então, todos nós estamos aqui convalescentes. Então, não tem quem. Se nós estamos aqui, que é um planeta ainda de provas e expiações, é porque nós temos questões a resolver. Quem Então, está no hospital, são os doentes, né? Agora, exatamente. não estão todos no hospital. Isso. Diz, né? Acho que isso é no capítulo 3, no item 15, que ele fala, né, que a Terra pode ser uma penitenciária, pode ser, Isso. Um né? hospital, uma penitenciária, uma É como escola. aqui, né? É como aqui. Nós também estamos subdivididos aí em vários locais, né? Mas porque nós estamos nas nossas residências, não quer dizer que somos sadios Então, ele compara. espiritualmente, Pois é, né? compara a escola, ao hospital e a um presídio. Então, estamos misturados Misturados. nisso aí. Isso aí. Então, ele referiu-se ao ódio inexplicável, né, que sentira pelo menino, o anjinho moribundo, encareceu os benefícios do culto evangélico, quer dizer, contou para ela o benefício que fez a ele o culto, né, na sua alma,
incendiada de revolta, de amargura, expondo-lhe a convicção de haver contribuído para a morte da criancinha que detestara à primeira vista. Guardava a impressão de haver descido o tormentoso inferno moral. Antonina sentiu por ele a piedade amorosa com que as mães se dispõem ao soerguimento espiritual dos filhos sofredores e rogou-lhe serenidade. Então, esse último fato, que ele teve dificuldade, porque ele estava envergonhado da Antonina, né? Estava trazendo muito sofrimento para ele por causa da culpa, do remorso dele ter sido um agente, né, para aquela desencarnação. E é interessante que a gente lembra quando ele estava ali na hora atendendo ao Júlio como enfermeiro, o quanto vinham as frases do culto que ele participara no dia anterior. A fala da Antonina. 2 dias atrás, as falas da Antonina, tudo aquilo ali vinha na cabeça e voltava. Então, ele diz aqui, né? Ele referiu-se ao ódio inexplicável que sentira pelo aquele anjinho moribundo. E aí a gente sabe que esse ódio não tem só a ver com Zulmira e Amaro, tem a ver com outras vidas também ali, entre eles ali. Mas ele diz que os benefícios do culto em sua alma incendiada também fez com que ele pensasse 2 vezes nas questões. Então, como que foi importante, que também foi, vamos dizer assim, uma intuição de Clarencio fazer com que ele fosse para a casa de Antonina e participasse daquele culto, o quanto isso foi importante para ele, que talvez ele estivesse numa situação, ele nem tivesse remorso, ele nem tivesse culpa e remorso, porque ele estava cego, mas aquele estudo do Evangelho naquela noite fez com que ele já começasse a duvidar das questões e se ele realmente estava tomando as atitudes certas. Então, é bem interessante isso também, né? Verdade. Quanto que, às vezes, um toquezinho fica dentro de nós, né? Silva, contudo, em pranto convulsivo, era um doente que reclamava mais ampla intervenção. Atraída irresistivelmente para ele, a nobre amiga deixou de sublinhar o tratamento com a palavra Senhor e, fazendo-se mais íntima, obtemperou carinhosa. Mário, quando caímos, é preciso levantar, a fim de que o carro da vida, em seu movimento incessante, não nos esmague. Conhecemo-nos há 2 dias, no entanto, sinto que profundos laços de fraternidade nos reúnem. Não acredito estejamos aqui juntos, obedecendo a simples acaso. De certo, as forças que nos dirigem à existência impelem-nos aos testemunhos afetivos desta hora. Enxugue as lágrimas para que possamos ver o caminho. Compreendo seu drama de homem rudemente provado na forja da vida. Entretanto, se posso pedir-lhe alguma coisa, rogar-lhe-ia bom ânimo. Então, ela está falando aqui, né, em outras palavras, que quando nós erramos, quando nós caímos num processo de culpa por algo que nós fizemos, né, por algo que nós detectamos, que houve essa participação, no caso dele aqui, a culpa, o remorso, nós não podemos ficar ali sentados chorando. Nós precisamos de reagir, né? Aí ela diz, é preciso levantar, a fim de que o carro da vida, em seu movimento incessante, não nos esmague. Porque é isso que o remorso faz, ele nos paralisa, ele nos deixa ali só naquele looping, né, de culpa, vai e volta, e a gente não se cuida. É isso mesmo. Então, a gente vê aqui, e ela está falando aqui para que a gente tenha as nossas questões, mas ela fala, quando caímos é preciso levantar, para que a vida continue. Então, ela fala assim, se eu tenho que te pedir alguma coisa, eu vou te pedir bom ânimo, para que a gente possa pensar, porque nesse looping, como você falou aí, eu não consigo raciocinar. Então, o que ela está pedindo a ele é calma e vamos ter bom ânimo para que a gente possa pensar em alguma coisa, né? Então, ela está dando aqui uma lição para a gente, né? No sentido de quando as coisas estão difíceis,
Vamos ali orar, respirar, meditar, nos acalmar, porque senão a gente não consegue nem ver as soluções, né? A gente cai no desespero. Eu já falei isso aqui que eu estou querendo. Eu acho que eu não tenho mais o livro em casa que era do espírito Icleia, né? Que desencarna com 14 anos. E eu lembro que ela tinha uma mensagem e que falava, na época muito difícil da minha vida, e eu abri ali ao acaso, caí nessa mensagem, e ela falava, olha, nós estamos com a mão estendida, né, de cima aqui para baixo, mas estamos esperando você levantar a mão, para você segurar na nossa mão. Só que quando a gente está a gente está só na questão horizontal, eu não consigo nem elevar os meus pensamentos, o meu coração ao mundo espiritual, ao meu benfeitor espiritual, ao meu anjo de guarda, porque o meu desespero é tanto e eu não consigo me acalmar para ser até intuída, né, que a gente consiga receber essa ajuda. E ela falava claramente no texto, nós estamos aqui de mãos estendidas, só estamos esperando você levantar a sua mão. Mas assim, não consegue nem penetrar, né? Por mais que eles queiram, a gente se fecha e eles não conseguem penetrar. É isso mesmo, a gente tem que ficar receptivo, né, para poder receber. Exatamente. Querer receber ajuda, né? Isso é importante. Fixando com mais doçura no olhar, prosseguiu depois de leve pausa. Também eu tenho lutado muito. Ela conta para ele, porque ela teve, a gente lembra que ela teve também uma vida difícil, né? Ela ficou viúva com aqueles filhos pequenos, e é dito lá nos capítulos anteriores que eles tinham dificuldade até de. Ela tinha dificuldade até de botar a comida na mesa, né? Casei-me por amor, vi-me espoliada em minhas melhores esperanças. Meu marido, antes de encontrar a morte, relegou-nos à dolorosa penúria. Quando, quando mais intensa era a nossa agonia doméstica, vi um filho morrer ao toque das aflitivas provações que nos flagelavam a casa. Graças a Deus, todavia, reconheço que seríamos tão somente ignorância e miséria sem o auxílio da dor. O sofrimento é uma espécie de fogo invisível, plasmando o caráter. Não se deixe abater assim. Você está moço e suas realizações no mundo podem ser as mais elevadas. E aí ele diz: mas estou certo que sou um assassino, soluçou o rapaz desalentado. Então ela conta para ele, né, Márcia, a dificuldade, tentando mostrar que todos nós temos sofrimentos, né? E ela diz uma coisa aqui importante: graças a Deus, todavia, reconheço que seríamos tão somente ignorância e miséria sem auxílio da dor. A gente tem o hábito de ver a dor como uma vilã, né? E às vezes nós precisamos da dor para nos acordar, para nos despertar. Ele agora ele está tendo um momento de sofrimento, com todos aqueles conflitos, todos aqueles problemas que ele traz na sua mente conturbada, né? Surge agora esse sentimento de culpa, esse sentimento de remorso que vai fazer com que ele reerga. É isso mesmo. Então, ela está falando que. E, tipo assim, também, você não é o único que sofre, né? Sofremos todos, né? Ela também tem experiências bem dolorosas, né? Ela teve uma vida muito difícil. A gente sabe que o marido a abandonou, deixou ela na miséria, ela com 4 filhos, depois ela perde um menininho, que a gente vê que ela vai visitar, né? Marcos, né? Que está lá no Lar da Bênção. Então, ela também teve uma vida de muita dor, mas ela entende às vezes que essa dor, né, também é para o nosso crescimento, né? Bem interessante. Isso mesmo. Então vamos nós. Quem poderia confirmá-lo, né? Ele fala que ele sabe que ele é o assassino do menino, né? E aí ela pergunta: quem poderia confirmá-lo? Exclamou Antonina com mais ternura na voz. É indispensável, recordemos que, atento à profissão, atendeu você a um menino completamente entregue ao domínio do Krupp. O pequenino Júlio, à sua chegada, já estaria ofegante sobre as asas da morte. Mas aí ele fala: mas e a impressão? E o remorso? Sinto-me derrotado, aflito, tenho medo de mim mesmo.
A nobre senhora fitou o hóspede com a admirável segurança que lhe era peculiar e falou firme: Mário, você acredita na reencarnação da alma? E porque o interlocutor a contemplasse com estranheza, continuou, sem ouvir-lhe a voz. Todos somos viajores no grande caminho da eternidade. O corpo de carne é uma oficina em que nossa alma trabalha, tecendo os fios do próprio destino. Estamos chegando de longe a revivecer dos séculos mortos, como as plantas renascem do solo profundo. Então, ela faz rever a cena, né? Faz ele repensar, mas só que ele sabe, lá no íntimo da sua consciência, que ele desejou aquilo, né? Que finalmente aconteceu, que não foi diretamente ele, mas isso está lá registrado na consciência. E a nossa consciência é um juiz, assim, um árbitro muito rígido, né? Então, por isso ele sofre. É isso mesmo. Então, ela tem essa plena noção. A gente vê aqui que ela tem as questões do espiritismo dentro dela, né, da doutrina espírita. Ela começa já a ter essas noções. Então, ela fala de reencarnação. Então, ela está tentando mostrar para ele aqui, né, que a gente tem outras implicações, né, e que ele possa despertar para isso, que esses sentimentos que ele sente, né, os sentimentos que ele sente, mas é isso, né, pelo menino e ali pela família, podem ter a ver com as questões passadas, né? Uhum. Naturalmente, você, Amaro, Zumira e Júlio estão recapitulando alguma tragédia que ficou distanciada no espaço e no tempo, mas viva nos corações. E, mediante o carinho de sua confissão espontânea, não duvido de minha participação em algum lance da luta que motivou os acontecimentos da atualidade. Amor e ódio não se improvisam, resultam de nossas construções espirituais nos milênios. Provavelmente, alguma responsabilidade me compete nos serviços em cuja execução você se comprometeu. Nossa confiança imediata, nossa associação nesse assunto, sem qualquer base prévia, essa simpatia fraternal com que você vem a mim e o interesse com que eu lhe ouço a exposição, me autorizam a admitir que o presente está refletindo o passado. E, em razão disso, ofereço-me para cooperar com seu esforço de algum modo. Colaborar, talhou o moço, quase alucinado, é impossível. O menino está morto. Envolta nas irradiações de Clarencio, Antonina alegou com insensatez. Quer dizer, Clarencio, a equipe, estavam lá ouvindo toda essa conversa, né? Dando assistência, dando essas intuições para a própria Antonina, né? Mas é interessante como é que ela capta, talvez o Clarence esteja ali também fazendo ela lembrar, né, de todas essas palavras que ela está direcionando a ele. Mas você vê a pergunta, colaborar é impossível, quer dizer, não tem jeito, o menino está morto. Isso é que machuca ele, né? É o fato dele se sentir culpado pela morte do menino. E Uhum. ela aqui, talvez isso mesmo, né, em volta, como diz aqui nas irradiações de Clarencio, ela vai falar, mas ela fala, né, mostra para ele, olha, não é à toa que nós estamos todos aí. Eu também Uhum. provavelmente tenho alguma coisa a ver com isso, né? Então vamos ver o que Clarencio faz com que ela ainda fique ali mais intuída, né? Então, ela vai captar lá as vibrações do Clarence e vai dizer: e quem nos diz que Júlio não possa voltar à Terra? Quem nos pronunciará incapazes de algo fazer a benefício da criancinha que partiu? E ele dizendo: Como? Como? Indagou o atônito e infeliz. Escute, Mário, o egoísmo não se revela feroz tão somente em nossas alegrias. Muitas vezes comparece também asfixiante e terrível em nossas dores. Isso se verifica quando em nossa mágoa pensamos apenas em nós. Você se declara delinquente, amargurado, vencido, qual se fosse
um herói repentinamente arrojado do altar da admiração pública à poeira da desconsideração. Admito que concentrar demasiada atenção em culpas imaginárias é mera vaidade e encarceram-nos na angústia vazia. Enquanto lastimamos a nossa imperfeição, perdemos a hora que seria justo utilizar em nossa própria melhoria. E aí ela vai acrescentar algo mais. Mas é importante a gente ver aqui que nós temos muita tendência, nesse âmbito aí que o Mário se encontra, em nos autopunir, né? Isso. Detectamos aquela culpa, aquele remorso, aquela atitude nossa errada e queremos nos punir com muita rigidez, né? Isso também é muito nosso, né? Mas ela também diz aqui, né? Quando em nossa mágoa pensamos apenas em nós. E ela fala que esse egoísmo não é só quando a gente está feliz, não, que a gente também é egoísta nas nossas dores. Também. Porque a gente se fecha no nosso problema, no nosso sofrimento. Então, é o que ela também está dizendo aqui. Eu admito que concentrar demasiada atenção em culpas imaginárias, porque aquilo ali ele não sabe se foi ele que causou a morte do menino, né? É mera vaidade a encarcerar-nos na angústia vazia. Aí ela fala, enquanto nos lastimamos a nossa imperfeição, e a gente perde o tempo de ser justo e seguir o caminho, né, da nossa própria melhoria. Ficamos paralisados, né? E aí ela diz: você já meditou no padecimento dos pais feridos? Porque ele está ali só pensando no problema dele, nas dores que ele trazia na sua alma, mas ele não pensou, né, que o pai, a mãe estavam sofrendo. No caso da Zulmira, que está ali quase depauperada, né? Então, já refletiu nos sonhos maternos despedaçados? Por que não estender fraternos braços aos progenitores na sombra do infortúnio? Creio na imortalidade da alma e na redenção dos nossos erros. Penso que a renovação do dia é símbolo da graça do Senhor, sempre repetida em nosso caminho, para que lhe aproveitemos o tesouro de bênçãos no crescimento e no reajuste. Por que não visitar você, o lar de nossos desventurados amigos, nessa hora em que naturalmente precisam de carinho, de solidariedade? É possível que a divina bondade esteja reservando ali algum serviço para seu propósito de elevação. Quem sabe? A volta de julho pode efetuar-se. Para isso, porém, será preciso reerguer o ânimo materno, passando da energia da conselheira à ternura da irmã, falou carinhosamente. Isso é muito interessante, né? Porque ele pode oferecer algo de bom, né? E quando a gente oferece algo de bom, seja uma palavra amiga, seja um modo de de oferecer ajuda, no caso aqui dos pais, é uma forma dele também se melhorar. E aí que ela fala, né? Por que não visitá-los nessa hora que eles precisam de carinho e solidariedade, né? Exatamente. Então, quando ele está falando aqui que é possível que a divina, quer dizer, a divina providência está ali reservando para ele, como a gente vai ver no próximo capítulo até, algum serviço para o propósito de elevação dele. E aí até tirar essa culpa. E ainda continua afirmando que o Júlio pode voltar, mas tem que reerguer o ânimo materno, que com certeza está bem e no caído. no momento que ele conseguir dar um passo contrário ao sentimento que ele nutre, ele vai conseguir melhorar, né? Porque isso é o bem. O bem, quando nós fazemos um bem a alguém, seja uma palavra de bom ânimo, verdadeiramente aquilo dissolve, né? Essa nuvem escura que ele traz ali de angústia, de medo, de ficar ali naquela situação se culpando, ela vai se dissolver à medida que ele se disponibilizar a mudar o foco, porque ele só está vendo o problema dele, né? Exatamente.
Então, ela fala: deixaria você a outrem o privilégio de semelhante serviço? E ele fala: não tenho coragem. Levantou o rapaz chorando. Não, Mário, em ocasiões dessas, não é a coragem que nos falta, que nos falha, é sim a humildade. Olha, o orgulho, né? Nosso orgulho nesse mundo, apesar de inconsequente e vão, é por demais envolvente e excessivo. Não sabemos liberar a personalidade segregada no visgo do nosso exagerado amor próprio. Em suma, aprisionamos o coração na escura fortaleza da vaidade e não sabemos ceder. Apegando-se ao socorro moral que lhe era lançado, o enfermeiro suplicou: Antonina, creio em sua amizade, na elevada compreensão que flui de suas palavras. Ajude-me. Não vim aqui senão rogar-lhe auxílio e discernimento. Exponha você mesma o que devo fazer. Dê-me um plano, perdoe-me a intimidade. Tenho sido um homem sem fé. Não tenho autoridades ou amigos para quem apelar. Não nos conhecemos senão há dias, mas encontrei em seu coração, em sua casa, algo novo para meu pobre espírito. Suporte-me e ampare-me, por amor de Deus, em cuja providência você crê com tanta seriedade. Então, ele está mesmo carente, né, de ajuda, de auxílio, de conforto, de acolhimento, né, de tudo isso que ela tem condições de oferecer, né? É isso mesmo. Então ele está pedindo ajuda aí, que sozinho ele não vai conseguir ir, né? A jovem viúva, sentindo-se verdadeiramente irmã dele, acariciou-lhe as mãos, quais se fossem velhos conhecidos, e agora, igualmente em lágrimas de emotividade e recolhimento, convidou-o a visitarem juntos o casal sofredor na noite seguinte. Confiaria Henrique e Lisbela aos cuidados de uma parenta e seguiram para a residência de Amaro, em cuja companhia de Haroldo, né, em companhia de Haroldo. Desejava-lhe auxiliá-lo a ele, Mário, na justa recuperação, e por esse motivo, por esse fim, estimaria acompanhá-lo de maneira a ser mais útil. O moço aceitou a gentileza exultante e estava convencido de que ao lado de Antonina encontraria uma solução. Um sorriso de reconforto assomou-lhe os lábios e foi assim que deixamos o enfermeiro atormentado sobre a eclosão de nova e abençoada esperança. Então, agora eles vão conseguir, né, chegar lá nesse propósito e vamos ver no próximo capítulo aí a melhora, certamente, de Mário. Tanto dele quanto de Zulmira, né? Eles vão visitar no dia seguinte com a família, e vão visitar a família, e com certeza tanto o Mário quanto a Zulmira vão melhorar nesse processo aí, né? Então é isso, a gente chegou ao fim desse capítulo. Semana que vem nós vamos nos encontrar para o capítulo 36. Né? A gente sabe que são 40 capítulos, estamos chegando, faltando 4 capítulos para terminarmos aí, né, o nosso livro. Então, que nós possamos ficar com Deus, que tenhamos uma boa semana e bons estudos para todos nós. Né? Até lá. Isso mesmo. Até lá, Márcia, até lá, amigos. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.